para iniciar o nosso programa dessa noite. O assunto é com o Dr. José Vicente Contatori, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre perda óssea na odontologia. É agora, ao vivo para todo o Brasil, 8 horas e 53 minutos. E é claro, nosso Tribuna feito especialmente para você. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Fábio. É um prazer enorme estar com você e mais uma vez na Rede Vida de televisão, o canal da família. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista e implantodontista. Olha, doutor, esse assunto da perda óssea é algo que nos traz umas dúvidas, principalmente com relação ao tempo que nós permanecemos muitas vezes sem o dente naquela posição. Esse fator de nós termos a falta de alguns determinados dentes naquela posição faz com que nós tenhamos perda óssea? Faz. Por quê? Porque aonde não tem dente, não existe função óssea. E aonde não tem função, existe perda óssea por falta de função. Agora, o que eu gostaria de esclarecer é que em 700, 800 anos de odontologia, no antigo paradigma, a perda óssea, o dentista sempre se posicionava da seguinte forma: você perdeu o osso, o que perdeu, perdeu e não tem solução. Havia-se necessidade, então, de criar um novo paradigma. E este novo paradigma, Fábio, é uma luz no final do túnel para as pessoas que têm a perda óssea. Porque o que nós fizemos? Nós trouxemos da biologia molecular, da citogenética, pois eu sou um citogeneticista, elementos, incrementos para a odontologia que nos ajudou a resolver o problema da perda óssea. Porque até então, o dentista dizia assim: olha, você que tem a perda óssea, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada aí para melhorar. E o paciente falava: mas doutor, veja, eu estou aqui para um tratamento, o senhor vai limpar para melhorar ou para resolver? Não, para resolver não, porque eu já disse a você que perda óssea não tem solução. Então, ele limpava uma gengiva que estava descolada. Hoje, amanhã o paciente voltava no consultório, a gengiva estava descolada e ali entrava o quê? Resíduos e bactérias e começava toda a produção de uma enzima por conta dessa bactéria. Esta enzima que é a chave do problema da perda óssea. Por quê? Porque a bactéria que está por baixo da gengiva, quando elimina essa enzima, ela cai dentro da célula da medula óssea. E essa célula da medula óssea, que a responsabilidade dela era repor a troca de células no osso, ela fica inerte com a ação dessa enzima. Ela tinha, por exemplo, 100% de atividade metabólica. Caiu a enzima da bactéria dentro da célula, ela perdeu 90%. Ela ficou com 10%. Então essa célula vai fazer o quê? Uma leitura. Bom, com 10%, eu estou numa posição tão importante que eu não posso morrer. Então eu vou entrar no módulo de economia de energia, fazendo o meu metabolismo ficar mais baixo, mais fraco, e eu vou sobreviver com 10%. Mas eu já estou fazendo uma grande coisa, sobreviver com 10%. Você não vai querer que eu faça mitose e reponha novas células. Então essa célula ficou inerte. Durante os anos que se passam, os meses, a pessoa vai perdendo células ósseas na cortical e a célula da medula deveria repor novas células, não repõe. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos supor que em um mês a pessoa perdeu, pela cortical, que é a parte externa óssea, 500 células. E as células da medula repuseram as 500. Mais 500, menos 500, zero de perda de célula, zero de perda óssea. Agora, o outro momento, uma outra situação, ela perdeu 500 células, mas a célula da medula, sob a ação dessa enzima, ficou inerte. Então ela perde menos 500 e não repõe nenhuma célula. Resultado, perdeu menos 500 em um mês. Já dá menos 500 um índice de perda óssea. Aí ela perde 500 mais no segundo mês, 1000, é um outro índice de perda óssea. Então, na realidade, o novo paradigma, por que ele representa uma luz no final do túnel? Porque nós vamos pegar essa célula da medula, que está inerte, vamos neutralizar esta enzima da bactéria,
que diminuiu a produção de uma energia dentro da célula, que é o ATP, adenosina trifosfato, desculpe, telespectador, eu sei um pouco preciso, mas o fato é que quando nós fazemos o tratamento com laser de 1800 miliwatts no tecido, o laser, ele basicamente neutraliza a ação da enzima e faz com que a mitocôndria, que é a usina da célula, que estava produzindo 10% de ATP, ela volta a produzir a 100%. Então essa célula vai fazer uma nova leitura. Eu estava sobrevivendo com 10%, agora ganhei 90%, estou com 100%. Eu vou precisar ficar inerte? Não, porque eu tenho já energia para me manter e para me multiplicar. Então esta célula que estava inerte começa a multiplicar-se rapidamente. Essa multiplicação vai fazer o quê? Uma regeneração óssea. Mas, doutor Vicente, por que você faz, como você faz uma regeneração óssea? Eu ativo as células inertes e faço que ela multiplique em novas células. Mas como você faz isso? O laser é o elemento de indução. É o ativador para que essa célula que estava inerte se multiplique e reponha novas células. Então, abre-se uma nova situação e uma luz no final do túnel, porque o novo paradigma, ele consegue fazer o que nós chamamos de regeneração óssea. Agora, Fábio, veja que interessante. O telespectador vai entender o que eu quero dizer. Imagina que o osso é a minha mão esquerda. Tá. A gengiva é o periodonto de revestimento que reveste e protege o osso. Então, o paciente teve perda de dentes, teve um desvio de movimento, começou a perder osso. Então, ó, perdeu osso. Essa gengiva fica sem apoio. O que ela vai fazer? Ela descola. Descolou, formou bolsa. Formou a bolsa, resíduo e bactéria, e começa o problema da enzima, da bactéria, neutralizando e inibindo a célula se multiplicar. Antigamente, o profissional vinha, limpava essa bolsa e recolava essa gengiva. Fábio, a verdade dos fatos é o seguinte, se eu faço isso hoje na boca do meu paciente, amanhã eu venho com uma sonda verificar essa gengiva como está, o que eu colei hoje estará descolado amanhã. Então quer dizer o seguinte, que se eu colher 1 milhão de vezes, ela vai descolar. Só existe uma maneira dessa gengiva não descolar mais. Eu limpo a gengiva e colo e faço uma reposição de células com laser, uma regeneração óssea, e no momento em que esse osso ficar com o apoio dessa gengiva, com o apoio ela não descola mais. Então, olha a importância da regeneração óssea nesse aspecto. Entendi. Interessante. Olha, nós temos um ilustra aqui, pode soltar para a gente, por favor, Tiago, que é sobre o implante, é isso? Como Exatamente. que é feito o implante? Quer dizer, aí onde está sendo rosqueado, por exemplo, este pino, é no osso, é isso, doutor? Exatamente. Então, o que nós vamos ver agora? Esse implante é um implante de superfície quimicamente ativada. Tá. Então, vamos entrar lá dentro do osso que está acontecendo. Então, ele libera fatores de crescimento e células mensageiras que vão reunir essas células mesenquimais indiferenciadas, elas se agrupam, e no momento em que elas se agrupam, começa a formar, em amarelo, o telespectador está vendo, a matriz orgânica óssea. Okay. Começa a formação óssea. Acontece, para que haja formação dessa matriz orgânica óssea, é necessário a presença de hemácias, porque a hemácia, ela está trazendo oxigênio. Sem oxigênio, não tem osseointegração, não tem formação óssea. Então, veja as células vermelhas chegando, trazendo oxigênio, porque o oxigênio ativa o que nós chamamos o ciclo de Krebs dessas células, e essas células começam a produzir essa matriz orgânica óssea. Esse fato acontece exatamente durante 3 meses aproximadamente. Na segunda parte, que é nos seguintes 3 meses, você vai observar, telespectador, essas células redondinhas aí, que é uma célula-tronco de pluripotência induzida, que nós colocamos aí, que é uma célula indiferenciada e que se diferenciou em osteoblasto. E esta célula vai fazer o quê naquela matriz orgânica óssea? Vai cristalizar a matriz orgânica que formou nos primeiros 3 meses. Então, 3 meses, formação da matriz orgânica óssea. No segundo 3 meses, vai haver a mineralização e veja a qualidade e a quantidade de forma. Passou esse momento, nós vamos aonde fizemos o implante,
fazemos uma incisão, tiramos o tapa-implante, que está fechando o implante, porque se não tiver o tapa-implante vai entrar resíduos ali naquele buraquinho. Tá. Colocamos um cicatrizador ou então um componente protético, e esse componente protético colocamos sobre ele o que nós chamamos de um dente que pode ser cimentado ou pode ser parafusado. Veja que interessante. Colocou-se o dente, então o paciente que tinha ausência de dente ali, ele ficou com o dente ou cimentado ou parafusado na área. Na realidade, ele ficou com a terceira dentição, porque a primeira dentição é decídua, a segunda é permanente e a terceira é a colocação do implante. Que coisa impressionante, como estamos avançados, não? Tem também a fotinha do antes e do depois. Coloca pra gente aí, por favor. Quero ver como é que ficou isso aí, como é que é antes e também como é que está depois. Olha lá. Então, este caso, essa paciente queria fazer na maxila todos os dentes. Todos os dentes. E queria que todos esses dentes fossem isolados, que ela conseguisse passar o fio dental. Tá. Então, na realidade, para isso, eu tive que fazer o quê? Praticamente 7 implantes de um lado, 7 implantes do outro, colocamos o componente protético, como o telespectador viu naquele filminho, tá. E aí parafusamos dente a dente. E ela fez isso na região superior e na região inferior. Então, foi uma reabilitação complexa sobre implantes, que são próteses parafusadas. E um detalhe, eu gosto de fazer a prótese parafusada, não cimentada. Tá. Porque a parafusada, depois de 8 meses, ela vem para uma revisão, eu pego, abro lá onde tem o parafuso, desparafuso, faço a manutenção, faço aquilo que eu chamo de higienização naquela região, coloco a peça e parafuso. Se for cimentada, eu só tenho uma maneira de remover essa peça, cortando e ter que fazer outra. E o paciente não vai gostar. Então, essa é a razão. Bonito desse jeito. E fica bonito dessa forma. Perfeito. Fica muito bom. Eu vou dar um recadinho, volto já para a gente continuar, que tem perguntas dos telespectadores. Aliás, você que está nos acompanhando, ao vivo, hein? 9 horas 5 minutos. Vá mandando sua pergunta. Coloca pra gente aqui, por favor, Tiago. 11 95033 6870. Tá aqui o WhatsApp na minha mão. Já tem pergunta selecionada. Continue enviando sua pergunta. Nós vamos fazer ao doutor aqui. Doutor, olha, eu selecionei uma pergunta aqui interessantíssima de um telespectador. Boa noite. Parabéns, Fábio, pelo programa. Eu queria fazer uma pergunta. Eu usei aparelho há mais ou menos 3 anos atrás, doutor. Hoje eu não uso mais, mas também não uso mais a contenção. Os meus dentes podem cair antes do tempo previsto para a idade melhor, ou seja, eu vou perder dentes logo. Eu tenho hoje 63 anos, meu nome é Marta e eu sou de Campinas. Então veja, Marta, toda paciente que tem perda de massa óssea, o dente já recebe uma pressão mastigatória vertical em excesso que já gera perda óssea. Se você coloca um aparelho, os brackets, e coloca aquele fio horizontal, o fio vai fazer o quê? Um trauma horizontal além do vertical. Isto é, o aparelho ortodôntico, para quem tem perda óssea, ele acelera a velocidade da perda óssea. Então, é importante diagnosticar o ortodontista, saber se o paciente tem perda óssea ou não tem. Se tem perda óssea, faz um tratamento de periodontia, faz um processo de regeneração óssea e depois do problema ósseo resolvido, aí então ele coloca o aparelho. Se não tem perda óssea, ele faz a sua ortodontia tranquilamente, sem problemas. Mais uma pergunta chegando aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor José Vicente. Olha, quem tem osteoporose, quais os cuidados para evitar perda óssea também na boca? É a Ana Paula de Fortaleza que pergunta. A osteoporose é o resultado de um problema que normalmente a paciente, principalmente a mulher, tem com a glândula tireoide. Porque você, telespectador, veja essa face. A glândula tireoide está nessa posição aqui do pescoço, ó, que fica essa posição. Então, quando você respira erroneamente enquanto dorme, você ativa o centro faríngico, não em 100%, dá uma ativação energética com déficit de energia de 50%. Sabe o que acontece? Essa glândula tireoide, ela fica um pouco mais infartada e diminui a produção de hormônio tireotrófico.
diminuindo a produção de hormônio tireotrófico, o que acontece? O tireotrófico é responsável pela absorção de cálcio no suporte ósseo. Se produz menos tireotrófico, vai ter o quê? Uma osteopenia e uma osteoporose, por conta de problemas na tireoide, por consequência de problemas respiratórios. Quais são esses problemas respiratórios? O paciente, fechou mais a boca do que deve. Se ele fecha mais a boca, o palato mole, que está quase na parte posterior da maxila, que deveria estar numa posição horizontal, ele sobe. No momento em que ele sobe, existe uma obstrução da narina esquerda e direita. Então, quando a pessoa está dormindo e deveria fazer uma respiração prânica, a respiração prânica, Fábio, eu gosto de fazê-la porque é um exemplo para que o telespectador tenha uma ideia. Então, veja, você vai dormir, está em beta, alfa, delta, sono profundo, desconecta o consciente e entra no inconsciente. Nesse momento, o hipotálamo no cérebro diz assim: faça a respiração prânica, porque é com essa respiração que você tem a oxigenação neurocerebral em 100%. Sem ela, você não tem essa oxigenação cerebral 100%. Então, você está dormindo e você faz isso, olha, são 10 segundos. Com essa respiração, você ativa o centro faríngeo em 100% e você tem uma oxigenação em 100%. Acontece que quando o palato migrou para cima e obstruiu o naso faríngeo, a narina esquerda e direita, a paciente vai dormir. Saiu do consciente, entrou no inconsciente, o hipotálamo diz assim: faça a respiração prânica. O equipamento está com obstrução. O que ela faz? Ela faz a respiração curta e rápida. Com a respiração curta e rápida, não tem oxigenação neurocerebral em 100%. Já tem um problema de neurociência ali. Porque realmente canais cerebrais vão ter problemas com essa falta de oxigenação. E por conta disso, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o sistema nasofaríngico, nariz e boca, é responsável pela absorção de energia, pela respiração. E casualmente, eu como sou dentista, o dente participa desse sistema. Então tem que saber como o sistema funciona. É verdade. Doutor, eu vi que o senhor trouxe mais alguns elementos. Queria que o senhor apresentasse para nós. Nós temos mais 1 minuto, só isso, Tiago. Temos 1 minuto. Queria que o senhor explicasse para a gente. Então veja, telespectador, aqui é um implante. Então você coloca o implante no osso, faça de conta que a minha mão é o suporte ósseo. Integrou esse implante. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse daqui, que é um componente protético, e parafusar sobre o implante. Esse componente protético, ele é sextavado, isto é, ele é antirrotacional. Dentro do implante é sextavado, e ele é sextavado, então ele não gira, certo? Tá. Parafusei o componente protético. Aí eu venho com um dente, no caso em cerâmica, que também é sextavado, olha lá, ele só entra se encaixar face com face. Eu venho com parafuso e parafuso a prótese sobre o implante. Isto é, o paciente está com dente, uma prótese parafusada sobre o implante. Qual as facilidades desse sistema? Depois de 8 meses, 1 ano, o paciente volta, eu vou fazer uma revisão. Eu desparafuso isso daqui, tiro essa peça corretamente, tiro esse dente. Se houve a retenção de biofilmes, placas bacterianas, nós vamos fazer uso de 4 antibióticos para eliminar essas bactérias aeróbicas e anaeróbicas que estão aí. É uma manutenção. Quer dizer, eu sempre digo assim, todo carro precisa de uma manutenção. O implante que você colocou, cada 8 meses, 1 ano, vai precisar de você voltar ao dentista e fazer essa manutenção. Se é uma peça parafusada, eu desparafuso e parafuso quantas vezes eu quiser. Se for uma peça cimentada, eu tenho que cortar a peça e depois vou ter que fazer outra peça. A nível de custo, o paciente vai gastar muito mais. Sem dúvida. Então, a peça parafusada é a ideal. Doutor José Vicente Contatore, muito obrigado pela sua presença, explicações muito precisas. E eu queria agradecer muito o seu carinho de estar aqui conosco nessa noite, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Estou muito contente de estar aqui no seu programa. E mais uma vez, já tive inúmeras vezes na Rede Vida de televisão, e é uma emissora que eu realmente, no meu conceito, é uma emissora que abrange todos os aspectos espirituais, sociais, enfim, porque a Rede Vida, eu sempre digo, que é
a emissora da família brasileira. E é verdade, viu? Muito obrigado, doutor. Um abraço. Um grande abraço.